Pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para falar sobre direito administrativo. Vamos falar agora sobre atos administrativos? Então, o que seria ato administrativo? Seria tipo a manifestação de vontade do poder público para fazer algo. Vamos supor, para nomear um servidor, para aplicar uma multa. Esses são os exemplos de ato administrativo, mas eu vou dar uma lidinha aqui nas minhas anotações, tá bom? Então, atos administrativos é uma manifestação de vontade do Estado que cria, modifica ou extingue direitos, de modo a satisfazer o interesse público. Sempre a finalidade é o interesse público, certo? Então, o ato administrativo ele tem uns chamados elementos ou requisitos, que tem gente que acaba confundindo com justamente o que se fala de atributos. Atributos é uma coisa, elementos e requisitos são outras. O que eu vou falar é justamente o que são os requisitos do ato administrativo, que é justamente competência. São cinco elementos ou requisitos. Competência. Competência é justamente quem aplicou uma penalidade, uma multa, quem foi o agente que nomeou aquele servidor, tá entendendo? Agora eu vou explicar a vocês o que se trata. Quando falar competência, lembre de quem é o agente, quem é que fez, tá entendendo? Todo ato administrativo deve ser praticado por quem é competente, ou seja, por uma autoridade competente. Um exemplo, no âmbito da União, só quem pode nomear servidor é o presidente da República. Vamos supor que um candidato fez, no caso, o concurso da UFPB, passou, foi nomeado. Quem nomeou foi, ao invés de ter sido o presidente da República, foi o ministro da Educação. Ou seja, quando há no caso, alguém que não é competente assumir uma atribuição, essa pessoa, ela, além de ter feito errado, isso chama-se vício de competência, ou seja, algo que não tem competência nomeou um servidor, ou seja, quem era para ter nomeado não era o presidente, ou seja, ele é o órgão competente, ele é a pessoa competente. E esse ministro da Educação é alguém que não tem competência. Aí quando acontece isso, pode-se considerar que isso é vício de competência, certo? Que aqui eu coloquei um exemplo justamente igual. Para nomear um servidor da UFPB, só quem tem competência para fazê-lo é o presidente da República. Se outra autoridade que não é competente fez isso, aí o que tem que se fazer? Aí isso tem jeito? Tem sim. O que pode acontecer? Se esse ato ele foi publicado e tudo mais, aí ele vai ter que revogar esse ato para justamente o presidente da República, ele, no caso, fazer a nomeação desse servidor, tá certo? Porque isso aí chama-se vício sonável, isso aí a gente vai ver mais tarde, tá? E a forma, meio de exteriorizar o ato administrativo, ou seja, como esse ato administrativo ele foi formalizado, ou seja, é a forma pelo qual ele é formalizado para que ele possa ter efeito, ou seja, para exteriorizar essa nomeação é necessário que seja publicada através de Diário Oficial da União. Eu me lembro que há uns vídeos atrás eu falei a questão do princípio da publicidade, que tem atos, ou seja, todos os atos para ter efeito tem que ser publicado no Diário Oficial, tipo a nomeação do servidor, a remoção do servidor, a exoneração do servidor, até a questão quando ele tira a licença também é publicado no Diário Oficial, tá entendendo?
Ou seja, essa forma é justamente como o ato é exteriorizado, tá certo? E o motivo é o terceiro requisito do ato administrativo, o motivo. O motivo é a causa, certo? Que é justamente a situação que acontece para que o ato administrativo seja executado, certo? Exemplo, uma pessoa foi nomeada para o FPB porque está necessitando de servidores para desempenhar as atividades, ou seja, é por isso que abriu o concurso público para o provimento para tal cargo, tá entendendo? Aí justamente o motivo é muito ligado à motivação, porque o motivo é a causa, e a motivação é justamente como é que se diz? A explicação porque o ato aconteceu, tá entendendo? Aí tem o quarto elemento, que é justamente objeto. O objeto lembra-se de o quê? O objeto é o seguinte: todo ato administrativo tem que ser lícito, permitido, quer dizer. Ou seja, se publicar o objeto, e ele tiver um conteúdo ilícito, aí justamente o que pode acontecer? Aí esse ato é anulado, porque teve vício de objeto, e tem que anular mesmo e fazer outro, tá entendendo? Aí o que seria objeto? Seria tipo o quê? A explicação. Como a gente está falando dessa nomeação do servidor, aí o exemplo do objeto seria o quê? Provimento do cargo de assistente em administração da UFPB, só isso, tá entendendo? Isso seria o objeto do ato administrativo. E por fim, a finalidade, que é também um dos elementos e requisitos do ato administrativo, que a finalidade é para quê? Lembre-se, gente, que a finalidade é sempre o interesse público, sempre, sempre, sempre. A prestação de serviço de tal entidade, de tal autarquia, do que for, sempre é visando o interesse público. Sempre a finalidade é sempre o interesse público, tá certo? Então, relembrando sobre a questão dos elementos e requisitos do ato administrativo, competência é quem praticou o ato administrativo. Objeto é o conteúdo do ato administrativo. Forma é a exteriorização desse ato. Motivo é a causa do ato administrativo. E a finalidade é sempre a finalidade do ato administrativo, que é justamente visando sempre o interesse público. Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre ato vinculado, ato discricionário. Se você gostou do vídeo, dê seu like, curta e se inscreva no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo.